Então a gente vai falar sobre o segundo reinado hoje, né, Mário? Sim, segundo reinado, que é mais correto dizer assim do que segundo império. Porque foi um império só. Porque foi um império só, né? Com dois Sim. reinados. Que compreende há 49 anos de história do Muito Brasil. tempo, né? Muito tempo. Começou naquela época do golpe, né? Sim, mais um golpe. Como foi essa história? Ele começou no fim do período regencial, né? Que foi em Sim. 1840, né? Quando Dom Pedro foi proclamado imperador com 14 anos. Olha só. E a Constituição dizia que eram 16 anos, né? A Constituição dizia que era 16. E é por isso que foi chamado de golpe da maioridade. Já que esse país consta muito de golpe. Pois é. O tempo passa e a gente fica chamando o povo de golpe, continua chamando o povo de golpista, né? Sim. Então, o Brasil é um país golpista. Então vai desde o golpe da maioridade até o outro golpe, né? Até os outros, muitos outros golpes, porque já perdi a conta de quantos foram golpes. Pois é, mas o segundo reinado especificamente, ele termina com o outro golpe, Sim. que é a proclamação da República. Ou o golpe da República. Engraçado. Começa com um golpe e termina com outro. É coisa de Brasil. Pois é. Agora, é um período de grande progresso, né? Mas tinha uma coisa ruim que ainda era totalmente Brasil baseado em trabalho de escravo. É uma coisa realmente terrível, viu? Sim, Porque foram séculos, né? muitos séculos. 300 e tantos anos baseado no trabalho dos africanos, que nunca receberam nada em Nunca troca. receberam nada em troca, só morreram. Pois é. No período, o século XIX, ele termina com o fim da escravidão. Sim. O Brasil, provavelmente, um dos últimos países. Acho que o né? último, provavelmente o último. É digno do nome, né? Sim. Teve gente que disse, não, mas a Mauritânia, a Arábia Saudita. Não, eu tô falando de país, assim, né? Digno do. país, né? Sim. Tradicional do mundo. Tradicional do mundo. E com várias outras coisas. Consolidou o Brasil, né? Independente. Consolidou o Brasil independente, porque tá ainda complicado. Como sempre, tem uma guerra no meio, né? Sim. A Guerra do Paraguai. Que a gente falou da última vez, Sim. né? A Guerra do Paraguai, ele plantou as sementes da República, porque o Marechal Deodoro Sim, era... era combatente. Era veterano, na verdade. Pois é. E aí, assim, teve um afloramento das artes visuais, né? Porque afinal Mesmo na população sendo analfabeta, mesmo a maioria da população sendo analfabeta naquela época. aquele cara, o José de Alencar, produziu naquela época. José de Alencar, que é muito famoso, é óbvio. O Machado de Assis. Machado de Assis e entre outros. As cidades ficaram mais urbanizadas, as Sim. maiores cidades brasileiras, né? São Paulo, Rio de Janeiro e entre outros. E a construção de estradas de ferro, o Barão de Mauá. Ou o Imperador, ou sei lá. Com O imperador, ele andou... de enxadado. Deu o primeiro enxadado e pegou mal. Mandou tirando umas pá de terra para construir. Enfim, telégrafos elétricos, né? Telégrafos vindo direto ou da Europa, seja onde eles tenham sido inventados. E os telégrafos, eles tanto comunicavam as províncias entre si, como com outros países da América do Sul também, né? E as linhas de navio a vapor. Em 1877. E a gente tava falando do primeiro telefone. A partir de 1877, os Enquanto na Europa já telefones. tinha tudo telefone que só chegou atrasado. Então, o governo, no começo, vamos falar então do começo, né? Sim. Que senão a gente vai viajar muito, é verdade. Tem sempre essa introdução. Tem sempre essa introduçãozinha que é complicado de falar. Então, Dom Pedro I abdicou. Tchau, vou me embora. Em 7 de abril de 1831, deixou Pedro II Imperador com 5 com 5 anos. anos. Um bebezinho. Pois é, como um bebezinho não tem como ser imperador, eles fizeram regência. Regência, o período regencial. Aí ficou uma regência provisória, regência trina, né? E tinha representantes das três vertentes. Políticas. A época os liberais, Campos Vergueiro, era o candidato. Era o representante. Os conservadores, José Joaquim Carneiro de Campos. Uhum. E os militares. Sempre tem eles no meio. General Francisco Dini e meu Chico Regência. Pois é, o nome do cara é Chico Regência. Até que o Brasil sempre teve Regência. bom humor, né, cara? Na hora de botar os nomes. O cara era Chico Regência.
Aquele outro era o quê? O Chico Diabo, Chico né? do Diabo, na período dele. O cara que matou o Solano Solano Lopes. Lopes. E esse é o Chico Regência. E ele é o Chico Regência mesmo, porque ele ficou na provisória e na permanente, né? Ah. O Isso é que eu chamo de ter um nome forte. o general Francisco Lima e Silva. Foram feitas eleições conduzidas por essa regência trina provisória. Para e aí a teve regência o Braulio permanente. Muniz, o Costa Carvalho e o velho Chico Regência de novo, né? Aí regência, estou dentro, né? O cara da O regência. padre Diogo Feijó conseguiu passar uma lei ato adicional para que a gente fosse uma, ou seja, ele próprio. Outro golpe. Golpe de padre, né, cara? Esse deve ser um golpe, golpe especial. golpe de cruz. Então, ele passou a ser o único regente, o padre Diogo Feijó. Mas terminou sendo afastado. Ai. Terminou sendo afastado. Só aqui mesmo. Porque, assim, naquela época também aquelas revoltas populares Sim. começaram a surgir, né? Errado Farrapo, Sabinada, Farrapo, Balaiada. entre outros. É porque o povo vendo aquelas repúblicas surgindo ali na República Espanhola, Sim, na América Espanhola. América Espanhola, disseram, vamos quebrar o Brasil também, né? E o padre Diogo Feijó não conseguiu controlar essas revoltas e terminou sendo substituído pelo Pedro de Araújo Lima, que é o Marquês de Olinda. Que deu nome àquele navio que nunca voltou para casa. Aquele navio que levava o tal do Presidente da província de Mato Grosso, sequestrado pelo Solano Lopes, mas que já falamos disso. Perfeito. Você vê como a Inclusive, história... é um bom vídeo. Isso, exatamente, no último vídeo. Você vê como a história ela tem sempre uma referência, né? Uma época posterior referencia uma época anterior, né? E aí os liberais agitaram o povo, que terminou pressionando o Senado. Sempre tem o Senado no meio das coisas. E aí declararam o jovem Pedro II maior de idade. 15. O cara tinha nem 15 anos, já era maior de idade. Ficou conhecido também como golpe da maioridade. Pois é. Terceiro Então, golpe menos de... A ideia era a seguinte, é que com a figura do imperador, essa história da monarquia ela tem uma coisa assim pesada. É um pouquinho meio complicada. A história do imperador, ele é considerado ser um pai do povo, né? Pai do povo, mas aqui não. E aí, assim, a ideia deles era sufocar as revoltas com a presença do imperador. Sim, porque afinal o imperador para eles era tipo a pessoa mais acima de todos. Exato. Aí, o que mais que aconteceu? O período regencial foi o mais conturbado de toda a história, né? Sim. A figura do imperador, eles acreditavam que o imperador ia... Aparentemente deu certo, né? Que ia deter as revoltas de Farrapo, Sabinada, Cabanagem, Revolta dos Malês e Balaiada. Eita, revolta nome estranho. Era um monte de briga mesmo nessa época para poder separar o Brasil. E os brasileiros que estavam até combatendo essas revoltas precisavam estar a serviço do imperador, né? Tá a serviço do imperador, mas não tinha imperador. Sentir a serviço do imperador. Por isso o golpe da maioridade. Por isso tão rápido. Pois é. Ai. Agora... Tem nem paciência. Brasileiro é famoso por não ter paciência também. Esperasse mais uns anos, a gente virava aí um monte de repúblicazinha, né? Talvez fosse melhor, né? Ficava só o Império do Rio de Janeiro. Império da Copacabana. Né? Só assim mesmo. Mas mesmo assim ainda estaria violento. Talvez. Os liberais agitaram o povo, aí foi. Em 1847, o Dom Pedro II criou um Conselho de Ministros. Conselho dos Ministros, que aconselharia o imperador a dirigir o Brasil em alguma medida esperada no parlamento voluntarismo lá da Inglaterra, dos britânicos. Sempre querendo copiar a Europa. Foi tudo invertido. Daí porque chamava parlamentarismo às avessas, porque o imperador ainda era o imperador. O mandatário, né? O mandatário de tudo. O imperador era o poder máximo, ele era chefe de Estado e de governo até a década de 1840, né? Quando ele decretou que o imperador não possuía mais os dois poderes. Ou seja, ele decretou que não tinha mais tanto poder assim. Bagunça. Mas era interessante isso, mas interessante né? também. O cara abrir mão do poder, né? Foi ele isso que Dom Pedro II afinal, fez. Era isso que devia ter feito desde o início. Os monarcas, de forma geral, eles tinham muito medo do que tinha acontecido no final do século anterior. De ser derrubado. Porque a Revolução Francesa cortou muita cabeça. Cortou a cabeça de todo mundo. Saiu todo mundo querendo manter a coroa na cabeça e a cabeça em cima dos ombros. Dos ombros e fora que
Fora que a dignidade. Sim, pois é. A dignidade da monarquia, né? Bem, continuando. Dom Pedro terminou conseguindo criar uma máquina eficiente para dirigir o Brasil, Sim. né? Baseado na troca de favores. É um fato até admissível na política, né? Mas fez a monarquia durar somente enquanto o apoio da elite econômica durou. Sim, afinal, no século XIX, ele governou aliando-se aos fazendeiros. A elite agrária tinha todo o poder no século XIX, né? Sim. E ele sempre governou se aliando com esses fazendeiros e latifundiários, até que eles se revoltaram. E realizavam favores, né? Construíam ferrovias, açudes, compravam maquinário. Comprava máquina e ao longo dos 49 anos do governo, lidar com o Brasil estável e em um certo ponto de vista próspero. Bem como diria alguém, vem cá que eu te faço barão aqui no Brasil. Exatamente, todo mundo era barão. Se tivesse dinheiro, né? Se tivesse dinheiro era barão. Para financiar as obras e tal. Então era uma troca de favores desde esse tempo. O Brasil já tinha essa coisa do patrimonialismo. Acho que tá enraizado aí também, né? Quem mandava era quem tinha dinheiro. Talvez por isso que ele tenha caído, né, Mário? Porque afinal, não tinha dinheiro mais nenhum. Ninguém queria mais investir no imperador, queria investir na república, que tava virando moda. Sim. Em 1850 teve a Lei Eusébio de Queiroz que impedia o tráfico negreiro no Brasil e trouxe desenvolvimento às indústrias. E aí surge aquela figura espetacular, né? Que é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, que foi a primeira figura proeminente entre a burguesia. Proeminente entre os burgueses. A burguesia industrial na história do Brasil. Sim. Agora, os projetos de industrialização dele eram um contraste, porque a economia brasileira era agrária, né? Era agrária, completamente agrária. Até hoje, né? A ideia dele de botar Dom Pedro com a pá na mão... Não deu nem um pouco certo. Pois é. O povo detonou ele depois. Deve ter saído na mídia. Ele era visto como indigno, na imprensa. Né? O barão ficou louco. Pois é. O imperador ficou muito chateado. Claro que ele ficou chateado. Ele tava fazendo uma coisa que os caras faziam. Nesse momento histórico, eu tenho a honra de convidar Sua Majestade, o Imperador do Brasil, a assentar o primeiro dormente da Estrada de Ferro Estrela Raiz da Serra. Coitado do Mauá. Em 1823, os escravos representavam 29% da população brasileira. Um terço, né, cara? Um terço, praticamente. Essa porcentagem caiu para 15,2% em 1872. Já tava dando certo a Lei Eusébio de Queiroz. É. E em 1888 era 5%. Sim. Afinal, já era um ano pra frente. No ano seguinte ele ia proclamar ia ter a abolição E a abolição da escravidão. E pouco depois da República. Pouco depois, foi um ano depois. É. Mas aí quando aboliu a escravatura, a abolição ainda era, apesar de ter 5% só de escravos, era um assunto muito delicado, né? Porque todo mundo usava escravo. Sim. Até escravos libertos tinham escravos. É. E no dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel, como regente, é recebida pelos parlamentares no Palácio do Conde dos Arcos, sede do Senado, para proferir a fala do trono. E lá que no discurso de abertura do ano legislativo, ela defende o fim do trabalho servil no país. Ela diz assim: a extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberalidades particulares em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente do tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se desfaça da infeliz herança, que as necessidades da lavoura haviam mantido, confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. E aí foi o que ela falou. E aí ela foi condecorada, né? Com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão... Leão XIII. Leão XIII. E o João Maurício Vanderlei, que é o Barão de Cotegipe... O Barão de Cotegipe, Barão de uma cidade que eu nunca ouvi falar. Foi o voto vencido, né? Foi o único cara que votou contra o projeto de abolição da escravatura. Eita! Esse era bom, né? Esse era beneficiado. E eu compro um chimarrão chamado Barão de Cotegipe, não vou comprar mais não. E ele falou... Ele disse pra ela... A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. E de fato, um ano depois ela perdia o trono. Mesmo.
Ou seja, ele fez uma previsão. Ele terminou acertando a previsão. Metade da previsão. E ela disse, mas ela não ficou calada, não. A princesa é danada. O que é que ela Sim, respondeu? ela era danada, né? Ela falava tudo. Ela disse o quê? Meu trono, se tivesse, meu trono eu daria para libertar os escravos do Brasil. Ela é danada. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão, foi aprovada em regime de urgência 10 dias depois. Fala. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Uma ideia cujo tempo chegou. No passado, Dom Pedro I, do mesmo modo, era contra a escravidão. Diz que ele falou, numa certa ocasião, eu sei que meu sangue é da mesma cor que o dos negros. E detinha poderes para declarar a extinção da escravidão. Sim, mas não fez. Mas não declarou. Porque era sustentado pelos porque barões. Pressionou. Ele era sustentado pelos barões do café, da cana-de-açúcar. E também porque ele ia manchar ainda mais a imagem dele se fizesse isso naquela época. Ele só caía. Ele ia cair ligeirinho. Porque quem sustentava o trono, de fato, eram os barões produtores. E esses caras eram escravistas. E a partir da década de 1880, o imperador ficava desanimado, né, sem entusiasmo. Sim. Ele era visto assim, tem um cartoon dele que a gente vai botar agora pro povo ver, que é ele lá dormindo, com o bucho pra cima. Que é bem famoso. Ele continuava meticuloso contra as questões de Estado. E ele ficava viajando, indo pro Oriente Médio, pros Estados Unidos, visitando Vitor Hugo. Isso, Vitor Hugo. Ele era um amigão do Vitor Hugo, né? Sendo que ele apareceu do nada na casa dele. Ele teve essa história. Ele disse que ele... E também amigo do Grambel. O Grambel teve essa história. Foi a primeira pessoa que o Grambel sentiu assim. É verdade. É Dom Pedro atrás dele. Ele estava nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, numa exposição de eletrônicos, né? Já que ele estava com uma coisa muito revolucionária na mão. E ninguém sabia quem era Grambel. Aí o imperador já conhecia. Não, porque já me conhecia. Aí ele disse, não se preocupe, eu boto você num lugar de destaque. E botou a mão no ombro do Alexandre Grambel e levou ele para um lugar que ele terminou aparecendo. Terminou aparecendo e virou o que é hoje. Pois é. E o Vitor Hugo tem uma história interessante também. Porque ele era escritor e ele não queria império, ele era republicano. Isso. E Dom Pedro queria tanto falar com ele, mandou uma carta para ele. E ele disse, não visite imperadores. Aí depois falou que Dom Pedro foi aparecer na frente da casa dele em Paris. É uma coisa incrível, porque o imperador jamais faria uma coisa porque afinal ele... Dom Pedro quebrou o protocolo. Quebrou o protocolo e manchou ainda mais a imagem dele. Mas ficaram os dois amicíssimos, né? E quando o Dom Pedro morreu, o Vitor Hugo já tinha morrido. Também tinha morrido. Mas aí a filha dele terminou indo honrar o enterro. E uma curiosidade, quando foi enterrado ele levou embaixo do travesseiro dele, tava um pouquinho de saquinho de terra do Brasil. Massa essa ideia, né, cara? Muito bom. Isso mostra que ele era um brasileiro de verdade. Contas, né? E pensar que eles foram... Pensar que tudo termina onde começa. Na França. Onde o Napoleão botou o Dom João VI para correr e depois Dom Pedro II é enterrado em Paris, onde Napoleão vivia. Pois é. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui então. Até o próximo vídeo.